Nesse salmo, Davi vai dizer que ele esperou com paciência no Senhor e Deus o tirou de um poço de desespero. O salmo de hoje está muito forte, muito abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo, mais um devocional está iniciando aqui no canal. Nós estamos vivendo aqui uma jornada de transformação através da série Salmo. E chegamos agora, então, no salmo de número 40, aonde nós faremos a leitura, o Espírito Santo trará aos nossos corações o entendimento e juntos encerraremos com uma oração, portanto fique comigo até o final. Vamos preparar o nosso coração, o nosso espírito para receber essa mensagem? Então ore comigo. Espírito Santo, fale aos nossos corações nesse dia. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração sensível à instrução do céu, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos exortar e nos direcionar através dessa palavra. Nós queremos aprender mais de Ti, um pouquinho todos os dias, estarmos mais próximos do Senhor. Que assim seja. Amém. Inclusive, se você está chegando por aqui agora, é uma alegria te receber aqui. Junte-se a mim e a outras milhares de pessoas que já têm caminhado comigo, porque esse canal ele tem um propósito, ajudar pessoas na caminhada com Deus, a se aproximarem de Deus um pouquinho todos os dias, a entender aquilo que os céus está dizendo. Às vezes Deus fala com você, ao seu coração, você fica na dúvida, será que é Deus? Será que é uma direção de Deus para mim, para minha vida? Então, caminhando aqui com a gente, você vai se aproximar do Senhor, estreitar o seu relacionamento com Ele, aprender a viver uma vida de comunhão com Deus e, através disso, entender melhor quando é Deus falando e aquilo que Ele quer de você. À medida que nos aproximamos de Deus, vamos entendendo o nosso propósito. E conforme nós entendemos o nosso propósito, a nossa vida passa a fazer sentido. Mas tudo tem um processo. Tudo é uma jornada, uma caminhada. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para caminhar com Deus juntos, para trilhar essa jornada de andar com o Senhor. E às vezes essa caminhada se torna difícil quando estamos sozinhos, quando não temos ninguém para partilhar das coisas de Deus. Então eu criei esse canal com o objetivo de caminhar junto com vocês para que possamos crescer em fé a cada dia. Então vamos à leitura do Salmo de hoje? Salmo número 40, a Bíblia nos diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizestes ouvir, compreendo. Não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás,
em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem, horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação. Digam sempre: grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Mais uma vez, uma explosão de sentimentos, emoções no salmo que Davi escreve, né? Davi, ele é muito intenso na hora de se expressar. E glória a Deus por isso, porque quantos aprendizados, o quanto que os salmos de Davi nos ajudam na nossa caminhada com Deus. Mas aqui, esse salmo, quem já está comigo acompanhando essa série, nós estávamos vindo de 2 salmos anteriores, onde Davi estava profundamente abatido e angustiado por causa do pecado. E se você não sabe, eu sempre deixo o link com a playlist com todos os salmos completos aqui fixado na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você não estava acompanhando, assim que finalizar esse vídeo, você tem a oportunidade de clicar ali no link e acompanhar a série completa. Então, nós estávamos vindo de 2 salmos anteriores, onde Davi estava aflito, angustiado e extremamente abatido por causa de algumas escolhas que ele fez, por causa de alguns erros que ele cometeu. E aí ele vai iniciar esse salmo dizendo que ele esperou com paciência pelo Senhor. Por quê? Porque você viu junto comigo nos outros salmos ele clamando por misericórdia, ele clamando por compaixão, ele clamando ao amor de Deus para que o amor de Deus o envolvesse, o resgatasse, para que o Senhor o perdoasse. Então ele vai clamar e aqui ele vai iniciar agora esse salmo dizendo: eu esperei com paciência pelo Senhor. Ou seja, eu aguentei o processo, eu fiz más escolhas e paguei o preço por isso, colhi frutos da minha plantação e aguentei firme o processo. Não blasfemei contra o Senhor, não virei as costas para Deus, porque se Deus é o único que pode me perdoar, me resgatar, me restaurar, me ajudar, não faz sentido eu blasfemar contra o Senhor ou virar as costas para o Senhor, ou abandonar a fé, por exemplo, porque Deus é o único que pode nos tirar de um poço de desespero, de um tremendal de lamas. E Davi, sabendo disso, ele vai esperar com paciência pelo Senhor, suportar o processo, e aqui agora ele inicia um novo salmo, entoando um cântico, um novo cântico. Ele vai dizer que ele vai entoar um hino de louvor a Deus, porque Deus deu a ele um novo cântico. E ele vai dizer que eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Aqui, Davi está sendo específico em relação ao pecado, em relação a escolhas erradas que fazemos na vida. E como esse canal ele é direcionado para um público cristão, eu gosto muito de entrar nesse assunto para trazer uma clareza de entendimento. Porque uma pessoa que ela está entregue às vontades mundanas, se ela comete um erro ou um pecado que desagrada a Deus, ela pode até sentir um remorso ou algo assim, mas isso não mexe com ela. Tanto que nós vemos e presenciamos tantas pessoas fazendo coisas horríveis diariamente e elas seguem vivendo dessa forma e é as escolhas delas. Porém, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que andamos e caminhamos com o Senhor independente do tempo, tá? Aqui eu falo com pessoas que caminham com Deus há 10, 20, 50 anos, como também pessoas que estão iniciando a sua jornada cristã agora. Mas de qualquer forma, nós que temos um conhecimento da palavra de Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos ou quando nós estamos num processo de libertação, então nós temos a consciência que aquilo que fizemos desagradou ao Senhor. E isso traz para nós um profundo sentimento de angústia, porque nós não queremos desagradar a Deus, muito pelo contrário, queremos viver uma vida que o honre, que o glorifique. Porém, nem tudo na vida são flores, né? Nem tudo na vida é perfeito, nós não somos perfeitos. E ao caminhar com Deus,
nós vamos sendo expostos cada vez mais às nossas imperfeições. Por isso precisamos entender que sim, ele estava se sentindo dentro de um poço de desespero, atolado em lamas, porque o pecado ele suja. Quando o filho pródigo, você conhece a história do filho pródigo? Provavelmente você já ouviu falar. O filho pródigo, ele chegou um momento, ele tomou uma decisão na vida dele e ele pediu para Deus, para o pai, no caso, a parte dele da herança, porque ele queria viver a vida dele, ele queria desbravar o mundo, enfim. O pai fez isso, o pai pegou, repartiu ali a parte dele da herança, entregou nas mãos dele, para ele tomar as próprias decisões dele, seguir as escolhas dele, e foi o que ele fez. Ele saiu de casa, foi viver a vida dele, e depois de tanto esbanjar, o que aconteceu? Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele se lembrou da casa do pai, da presença do pai. Só que ele sentia um sentimento tão ruim, tão pesado no coração dele, que ele pensava, será que se eu voltar, o meu pai vai me aceitar de volta? Nem que seja para mim ser um servo da casa do meu pai, eu preciso estar na presença do meu pai novamente. E nesse momento, ele olha os porcos comendo e ele deseja se alimentar da lavagem dos porcos. Por quê? Porque quando nós estamos distantes de Deus, a nossa carnalidade, ela ganha muita força. E os nossos desejos carnais são sujos. O pecado é sujo. E o filho pródigo, naquele momento, por estar distante do pai, por estar distante da presença do pai, ele começa a sentir um desejo por coisas sujas. Davi, aqui nesse salmo, faz uma comparação semelhante, dizendo que o pecado o levou a se sentir atolado em lama, porque o pecado ele faz isso, ele suja, ele nos traz essa sensação de sujeira. Uma vez, num retiro de jovens, conversando com uma jovem, ela me relatou que ela saía à noite para balada, enfim, para beber com os amigos, e ela se prostituía. E após chegar em casa, ela ficava horas e horas tomando banho, porque ela se sentia suja. Só que aí passava a semana, passava o sentimento de remorso, o final de semana seguinte chegava e ela fazia a mesma coisa. Os amigos chamavam, ela não conseguia falar não, então ela saía final de semana, se prostituía e o ciclo se repetia por muito tempo na vida dela. Para quem não sabe, eu sou casada com um pastor e desde os meus 18 anos eu cumpro missão. Então eu já cumpri missão em retiros de jovens, retiro de mulheres, já cumpri missão em penitenciária feminina, já estive ali ouvindo o relato e orando por mulheres dentro de penitenciárias, inclusive quando eu apresentava um programa de televisão voltado para o público feminino, eu recebia muitas cartas de mulheres dentro da prisão falando que a mensagem, que a palavra estava chegando até elas. Então, quando eu estava nesse retiro, nenhum desses retiros, eu conversando com essa jovem, ela me relatou isso. E ela não conseguia sair disso. Veja, parece que os pés dela estavam presos em um atoleiro de lama, estava atolado em lama e ela não conseguia sair. Então ela voltava para casa após passar o final de semana bebendo, se embriagando, se prostituindo e ela tinha essa sensação de sujeira e ela passava horas e horas tomando banho e ela me relatou, né, que ela chorava muito, tomava banho, esfregava, lavava. E aquele sentimento permanecia, porque não é uma sujeira física, né, que a gente consegue tirar com água. É algo que fica dentro. E somente a água viva consegue lavar, consegue purificar. Jesus Cristo. Davi, ele passou por essa experiência. E nós estamos aqui para aprender com a história dele, para aprender com os salmos. Esse é o propósito que nós estamos fazendo aqui, aprendendo com os salmos. Essa parte da história de Davi, ela poderia ser omitida da Bíblia, mas ela foi deixada para que nós possamos entender que como homens, como seres humanos, somos falhos, sim, somos errantes e nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas e buscar em Deus redenção, perdão e força, porque continuaremos pecadores, mas podemos não mais viver nas práticas de erros e pecados que desagradam a Deus e que nos afasta da presença dele, fazendo com que cada vez mais tenhamos desejo por coisas imundas, por coisas sujas.
E aí entra nesse ciclo que eu falei. Vem o remorso, a gente chora, a gente sente angústia, mas depois se pega fazendo a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E isso é terrível para o nosso psicológico, para o nosso emocional, para o nosso espírito. A nossa alma se fere, o coração se despedaça. Então nós precisamos sair do ciclo de remorso e entrar num campo de arrependimento, porque quando nós nos arrependemos genuinamente, aí então nós alcançamos do Senhor o perdão e a misericórdia. Mas é necessário para quem está no processo, como Davi, que está no processo de se libertar do peso da culpa, do pecado, das más escolhas, precisa entender que é um processo e que tem que esperar com paciência no Senhor, contando com a força e com a ajuda dele e também olhando para dentro de si, falando, não, eu posso, eu consigo, eu não vou viver essa vida para sempre, eu não escolho isso para mim, eu consigo. E mesmo que caia uma ou duas ou três vezes, se levante, recomece. Clame pela misericórdia do Senhor, como Davi fez, e Deus o atendeu. Ele também atende o nosso clamor. Ele também atende a nossa súplica. E como aconteceu com Davi, em nome de Jesus, vai acontecer com todos nós que buscarmos em Deus redenção, que buscarmos em Deus perdão pelos nossos pecados. Davi ele vai falar que o Senhor o tirou de um tremendal, de um atoleiro de lamas, pôs os pés sobre uma rocha. Olha agora a reviravolta, quando nós genuinamente nos arrependemos e estamos dispostos a lutar contra aquilo que estava nos arrastando para o fundo do poço. Deus coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. Dá a nós um novo cântico para entoar, um hino de louvor a Deus. E ele vai dizer mais, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus, que assim seja. Que nós venhamos tomar consciência das nossas escolhas, nos responsabilizar por elas, buscar em Deus redenção, perdão, se arrepender e escolher romper um ciclo de uma vida errada e no pecado e consagrar a vida a Deus e decidir viver para Ele, sem engano, sem mentiras. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos coloque sobre a rocha e firme os nossos passos. Você deseja isso? Deseja viver com os seus pés firmados no caminho? Deseja viver com a sua vida fundamentada na rocha que é Jesus Cristo? Então vamos falar isso para Deus agora em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração para Te agradecer, Te louvar por essa mensagem de hoje, por cuidar tão bem de nós e do nosso coração. Tu és bom em todo o tempo. Obrigado pela Tua graça que se estendeu até nós. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão buscando nesse dia a redenção no Senhor, todos que estão buscando nesse dia o perdão do Senhor, a reconciliação com o Senhor, que o Senhor manifeste a sua misericórdia agora. Com a sua presença, venha perdoar, restaurar, envolver com o teu amor, com o teu carinho, a cada coração, a cada vida, a cada pessoa que nesse momento se coloca diante de Ti, desejando viver uma vida firmada na rocha, com os pés firmados no caminho do Senhor. É isso que nós queremos para nós, é isso que nós queremos para todo sempre, estar contigo, com os nossos pés firmados no seu caminho, com a nossa vida fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha inabalável. Nós entregamos a Ti o nosso coração, os nossos pensamentos e sentimentos. Nós entregamos a Ti a nossa vida. Pai, que o Senhor nos conceda sabedoria e nos direcione em cada uma das nossas escolhas. Espírito Santo, nos auxilia todos os dias nessa jornada, nessa caminhada.
Senhor, aqueles que hoje precisam de forças para romper um ciclo, em nome de Jesus, capacita agora com a tua força e com o teu poder. E em nome de Jesus, todos aqueles que estavam sendo escravos do pecado sejam libertos agora. Cadeias estão se quebrando, algemas estão caindo ao chão. Os seus pés não se encontram mais atolados em lamas. O sangue de Jesus te purifica agora, te lava e traz remissão à sua vida. Diga, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo essa oração. Diga, Senhor, o meu coração é totalmente teu, para todo sempre, que assim seja. Amém e amém. Não mais escravos, mas libertos pelo sangue de Jesus. Não mais com a vida na lama, mas lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Eu quero que você faça essa declaração agora aqui nos comentários. Diga isso. Os meus pés estão firmados na rocha. Os meus pés estão firmados em Cristo Jesus, que é a rocha da minha vida. Ô Jesus, obrigado por essa mensagem. Que coisa boa, que bênção, que bênção. Como é lindo o fluir do Espírito Santo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui é porque Deus tem um propósito através dessa mensagem. Compartilhe ela para que possa ajudar mais pessoas a serem livres do peso do pecado e a entenderem que sim, vamos falhar, mas nem por isso está tudo acabado. Se nós encontrarmos em Deus um arrependimento verdadeiro e encontrarmos nele o perdão e a redenção. Então compartilhe essa mensagem, vamos semear sementes do Evangelho através desse devocional. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado em Deus.